Bom, esse tema de hoje câncer e espiritualidade, né? É coisa que, algo que a gente precisa entender e vai demorar muito para a humanidade chegar no entendimento disso. Mas eu acho que está no momento de falar desse assunto porque eu estou no meio da tutoria de oncologia. A tutoria, você não sabe, é um estudo de medicina, a gente senta lá e estuda. Depois a gente vai para lá, discute, aí volta para casa, estuda. A gente que ensina. Nós, na verdade, nós explicamos para os professores o que é, né? Ele só vai direcionando caso tiver alguma coisa errada. Aí a gente tem que voltar a estudar. Se tiver alguma coisa errada, ele não fala. Então, provavelmente, não agora, né? Mas no futuro a gente vai entender melhor exatamente cada coisa dessa. Mas vamos assim. Por que temos mutação celular? Não faz sentido. Cara, eu vou falar, estou estudando para você. É um negócio muito estranho, velho. É muito estranho. Você estuda o comportamento, porque uma coisa é você falar o câncer. Cara, começa a estudar, você estuda o comportamento, você vai indo a fundo, você percebe que há alguma coisa a mais do que somente o olhar externo de uma célula maligna, que nem a gente fala, né? Maligna porque ela leva o corpo humano a várias situações, incluindo a morte. O que faz nosso próprio corpo perder identidade? O que faz isso começar a proliferar desequilibradamente? Aliás, pensemos, nosso próprio corpo, o corpo é nosso ou é um empréstimo, né? Por que ele falha? É difícil entender isso. Está em evolução? É uma das hipóteses. A gente vai falar aqui. Seria karma? O que você acha? Acha que o câncer seria karma? Vamos ver junto isso. São tantos tipos de mutação, tantos fatores que você começa a estudar, você começa a ver a fundo. Cara, eu estou estudando, eu não estudo com a mesma cabeça normal. Ainda bem que eu estudo isso mais velho. E já com um estudo, conhecimento para poder fazer esse comparativo. Porque eu vou em cada questão, eu não posso falar meus questionamentos com ninguém, só com vocês. Por isso que eu venho aqui e falo com a cara, tá? Existem coisas que temos que fazer por repetição o tempo todo. Isso, além da questão kármica, parece que existem danos, né? E olha que interessante. Danos sobre o que comemos, como pensamos, nosso emocional. Por que em algum momento, fruto ou de algumas ações, acontece a mutação? Um gene ou uma tentativa. Aí a gente pensa, será que é uma falha? Será que o câncer é uma falha? Aí você fala, não, eu tive câncer porque fumei demais. Vamos a fundo nisso. Vejamos algumas teorias iniciais antes de a gente entrar no assunto importante. O livro Câncer, da Evolutionary Legacy, de Mel Graves, ele fala, o câncer é um subproduto inevitável da evolução. Nossa longevidade atual exige o design evolutivo original de nosso sistema de reparo celular. Outro aqui, The Secret History of the War on Cancer. Ele fala, a industrialização e a exposição a químicos sintéticos criaram um ambiente que nossas defesas naturais não evoluíram para combater. Anti-Cancer, A New Way of Life, de David. Eu estou levando teorias, calma que a gente vai discutir cada uma delas. Ou vamos discutir juntos. O câncer é como um jardim que crescerá ou não, dependendo do solo em que está plantado. O ambiente interno do corpo determina se as células cancerosas proliferarão. São livros que não tem conotação espiritual aqui, daqui a pouco eu vou colocar. The History of Cancer, de Brian Peskin, ele fala, a deficiência de ácidos graxos, essenciais nas membranas celulares, é a principal razão pela qual o câncer se desenvolve, afetando o transporte de oxigênio. One Renegade Cell fala aqui de Robert, ele fala, o câncer não é uma doença única, mas centenas de doenças diferentes que compartilham algumas características fundamentais, a perda de controle sobre o crescimento celular. Beleza. When the Body Says No, de Gabor Mate. Ele fala, o estresse crônico e o trauma emocional não reconhecido pode criar condições fisiológicas que favorecem o desenvolvimento. Metabolic Approach to Cancer fala, o câncer é uma doença de timing, quando múltiplos sistemas do corpo falham simultaneamente.
criando o ambiente perfeito para o seu desenvolvimento. Eu vou fazer a gente pensar bastante nesse vídeo, tá? Mas por um lado bom, não vai ter lado triste aqui, tá? A gente sabe que a doença por si só ela é triste, ela leva nossos parentes, leva nossos bichinhos, nossos amigos. Mas a gente tem que tentar olhar pelo ângulo, além de empático, um ângulo de tentar de entender, ou tentar. The Death of Cancer fala, o câncer é oportunista, explorando falhas nos nossos mecanismos de defesa que evoluíram para nos proteger de outros perigos. Será? Vamos aqui. O metabolismo alterado não é apenas um sintoma de câncer, mas possivelmente sua causa fundamental, com as células cancerosas apresentando um padrão único de consumo de energia. Um livro de Dr. Railay Ribeiro, ele fala uma visão holística, ele diz, o câncer não é uma doença. Mudando bastante a visão aqui, em geral. É um sintoma. É a última tentativa do corpo de se curar. Olha que interessante. Acontece quando todos os outros mecanismos de cura falharam. E faz sentido até certo ponto. Quer ver? Existe uma coisa quando a pessoa fuma chamada metaplasia. Ela começa a fumar, por exemplo, na área da laringe aqui, do esôfago e tal. Ela começa a fumar na parte da traqueia, fumar, desce uma parte para o estômago, vai outra para o lado do céu. E essas células aqui, elas começam a tomar dano. Um dano, elas mudam de forma, elas vão tentando se recuperar. Aí, segundo falam, lá Ribeiro diz que é uma tentativa. Depois de tanta destruição, ele chega no nível em que ele fala, ó, cheguei num ápice aqui, eu vou ter que tentar o último recurso aqui. Às vezes a gente não sabe quanto isso funcionou, porque é uma coisa silenciosa. Por isso que diz que é interessante a questão do câncer. A gente não sabe quantas vezes funcionou, porque a gente entende que o dano de reparo acontece na hora da mitose, né? Que tem falhas em alguns genes que, estando mutados, eles não conseguem reparar ou observar o que está acontecendo. Mas existe uma teoria que é na tentativa, ela tenta um último recurso. Tanto que algumas células, elas estão tomando dano, tendo uma reação, elas voltam para ser células-tronco, um tipo específico, não tão diferenciada, e aí elas se diferenciam e aí dá erro. Mas a gente não sabe se todas dão erro. A gente sabe que algumas dão. Já que a gente está falando de teorias, vamos falar da origem espiritual e questionar todas elas. Tá? A gente vai falar coisas bem legais sobre a ótica do sentido evolutivo mesmo, até mesmo de ser uma tentativa de organização futura, um sistema de evolução, talvez. O câncer é a segunda doença do caminho. Ele fala, o câncer representa um crescimento que ocorre no lugar errado, simbolizando desejos e emoções não realizados que crescem na sombra da consciência. Tá? A doença do caminho de Toward. As mensagens do corpo de Christian Flash, ele fala, o câncer é uma expressão biológica de um conflito não resolvido, onde a pessoa vive um profundo sentimento de injustiça ou mágoa devoradora. Vê que interessante. Estou acreditando, eu estou observando as opiniões aqui sobre outros ângulos. A cura vibracional de Luiz Gasparetto. O câncer manifesta-se como quando a pessoa guarda mágoas profundas, rancores antigos, culpas não perdoadas. E é o corpo materializando o que a alma não conseguiu dissolver. Às vezes, sobre essas visões espiritualistas, seja de quem for, às vezes eu acho ela um tanto quanto, essa palavra, mas até irresponsáveis. Porque, vê, quando você fala isso aqui, o câncer se manifesta com a pessoa guarda mágoas, você passa a se culpar e você passa a dizer que você é culpado. Se você passa a se culpar, será que você não inibe o seu sistema de cura, que seria, por exemplo, a força cerebral, como existe o efeito placebo, na verdade a força do corpo, de fazer a recuperação? Será que se você não fala, eu estou com isso porque eu tive mágoa, eu estou isso porque eu tenho rancor, culpas, então você assume a consequência disso. Será que todo caso é isso? Então, pera lá, como é que os cachorros têm câncer então? Me explica. Eu vou falar já já. Aliás, proporcionalmente, os cachorros têm mais câncer do que o homem. Então, eles estão com super mágoa também no coração? Estão guardando raiva de alguém? Cara, eu só estou questionando aqui. Você vai ver já os indicativos.
O poder do subconsciente. As células do corpo respondem a cada pensamento da mente. O câncer frequentemente representa padrões mentais de crítica prolongada e ódio profundo. Beleza, já não generalizou, frequentemente. A medicina da alma de Rehab, ele fala, o câncer surge como quando há um desequilíbrio entre dar e receber. Quando a pessoa dá mais ou retém demais energia vital. É uma visão diferente aqui, né? Um desequilíbrio entre dar e receber. As leis espirituais da cura. Achei estranho isso aqui, mas tudo bem. O câncer de Deepak Chopra, ele fala, o câncer é um desequilíbrio no campo quântico da consciência, onde a memória celular perdeu sua conexão com a inteligência infinita. Não acredito nisso. Balela isso. Cara, um desequilíbrio, e se for totalmente diferente, se for uma tentativa de evolução, que é uma teoria muito forte essa, eu vou explicar para você já já. Parece que a gente vai falando coisa assim, soltando, velho, sem pensar direito. Botando culpa no coração das pessoas o tempo inteiro. Parece que a espiritualidade tem prazer em falar, você errou. Cara, a gente errou mesmo, a gente vai ter que assumir algumas consequências, mas será que tudo? A visão budista sobre vários autores. A doença física, não diretamente o câncer, é um reflexo do karma. Não como punição, mas como oportunidade de transcendência e compreensão profunda da impermanência. O médico de Andrei fala aqui, o câncer pode representar um processo de transformação necessário, onde o corpo físico manifesta a necessidade de mudança que a alma está pedindo. Quer dizer, a alma está pedindo, então quer dizer que são todos, são alguns. Eu acredito que exista a mutação celular por motivos de comportamento, não há a menor dúvida disso. Isso não tem o que conversar. Mas quando você generaliza, você está pegando a espiritualidade e jogando nas costas de todo mundo. Como se tudo fosse... E se fosse parte kármica de um processo... Você quer ver só? Essa é uma teoria que eu vou falar bastante aqui, tá? E se o câncer, e se só, tá? Tô afirmando nada. For uma reação do planeta. Exemplo, o planeta está em evolução, velho. Espécies mais inteligentes, o homem é a espécie mais inteligente que passou por aqui. Não pode não parecer, mas é. Às vezes faz umas besteiras por aí, mas é. Para chegar onde chegou, ele errou pra caramba. Aí a tentativa não foi pouco, não. Eu digo o corpo, tá? As almas, talvez entrando, cada alma, cada ciclo de geração de alma que entra, talvez venha fazer parte de uma troca. O planeta fala assim, num sistema, obviamente, eu empresto o corpo para você passar por alguns conhecimentos necessários, simular algumas necessidades, e você ajuda esse corpo a evoluir, João. Isso vai ser usando pensamento, às vezes vai ter reação de mutação, eis os bichinhos que acontecem tanto. Então pode ser que seja parte de um processo evolutivo, uma troca, como qualquer outra consequência. Você vai morar em Recife, é quente. Você vai morar no Canadá, é frio. Você vai morar perto de um lugar que alaga, é arriscado. Tem um monte de coisa. Então você assume a consequência do lugar que você vai morar. Então aqui existe, você vai usar um veículo. Se você usar um veículo que está em processo de transformação, pode ser que você pegue uma dessas transformações no caminho. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Cara, isso que eu estou fazendo aqui é muito importante. Eu vou até fazer você vir aqui, vem cá. Muito importante você sempre questionar tudo que está sendo falado. A pessoa vem aqui, não, porque eu vi nas minhas experiências. Você viu aonde? Não, eu vi na minha saída do corpo e vi. Como? Como é que... Foi só você que viu isso. E se você pode estar falando a verdade, viajou. E se você está fascinado? E se você está mentindo? Sei lá. É preciso não aceitar tudo que é falado. E está tudo bem. Inclusive o que eu estou falando aqui. Mas aí eu falei, não eu estou falando de forma hipócrita. É ser assim. Não pode, porque foi fulano que falou. Dani, não quero nem saber quem falou. Até porque existe todo um sistema de gorolatria de anos em cima de determinada coisa, que o fã-clube desse determinado grupo não vai deixar você falar que não, eles não estão errados. A cura através de terapia de vidas passadas, de Brian Weiss. Ele fala,
Algumas manifestações do câncer podem estar ligadas a trauma de algumas, vê que interessante, olha a sensatez, não resolvidos de vidas passadas. Faz sentido, a gente vai falar aí sim, que se manifesta no corpo físico atual. Pô, cara, isso faz sentido, existem reações de situações que a gente vive. As células vão tentar, se é um processo de evolução, elas vão tentar recuperar os danos que nós mesmos fazemos nelas. Só que isso pode ter uma reação. A tentativa de recuperação ela pode causar uma mutação. Eu queria que vocês ouvissem muito bem isso que eu vou falar agora, que essa é a parte que eu até muito interessante. É uma coisa chamada teoria dos telômeros. Ela existe, tá? Isso aqui é científico, isso não é espiritual, tá? É espiritual no sentido, não é estudo, você não vai contar no livro espiritual, ele vai contar no livro de medicina, no livro de DNA, de biologia molecular, você vai contar lá. São sequências repetitivas de DNA nas extremidades dos cromossomos. Você tem aqui os cromossomos, por isso que tem uma fitinha aqui no vídeo, e nos pontas deles você tem uma sequência. Funcionam como tampas protetoras do material genético. Eles fecham essa parte, só serve para fechar. Eles vão repetindo no final e fecham. Por quê? Porque a célula percebeu, no processo evolutivo, que cada vez que ela se duplica, partes pequenininhas desses pares de cada lado são perdidas. Por exemplo, o comprimento inicial, segundo esta teoria, é que são 10 mil pares de base por célula criada inicialmente. A primeira célula, assim que começa o zigoto ali e tal, a primeira, ela tem 10 mil pares. Ela começa a se dividir e vai tal. A cada divisão celular, elas pedem de 50 a 100 pares de base. Quando ficam muito curtos, tem cerca de 4 mil pares. A célula para de se dividir ou não consegue mais fazer o processo de divisão corretamente. O que acontece? Você sabia que quando isso acontece pelos 20, 25 anos. Você com 22, você já começa a envelhecer. Porque como a célula não se recupera mais, ela não consegue encaixar uma ou outra no lugar corretamente, ou se fica e começa um processo de murchar. É literalmente isso. Por que encurtam? Divisão celular natural, tá? Acontece. Estresse oxidativo, sistema mesmo de tentativa de... Tem outras coisas que digo falo, mas eu não vou entrar nelas. Tem todo um processo também, tem uma enzima que faz a reconstrução dos telômeros, presta atenção que isso é importante, chamada telomerase. Ela ativa em células troncos e germinativas, ela se ativa ali, então começa a criar, toda vez que, geralmente inativa depois de um certo tempo. Vê que interessante, onde que eu quero chegar? Cada célula cancerígena reativa a telomerase e ativa os telômeros e elas ficam imortais. Teoricamente, elas são melhores que as nossas células, só que elas não são, entre aspas, totalmente, não são úteis. Mas elas têm uma capacidade impressionante de recuperação, ficam imortais. Se você tivesse todas as suas células, entre aspas, pelo menos numa parte teórica, ia ter algumas fragilidades aqui e acolá, com telômeros, você podia até morrer, por uma questão talvez de saída, de outras questões orgânicas, né? Mas você seria visualmente, talvez chegasse no nível que parasse não envelhecer mais. Então, assim, a célula normal tem a telomerase depois dos 22 anos desliga. É para você morrer, velho. E cada vez o homem está vivendo mais. Aparentemente existe um gene da telomerase, é o TET. É um gene que ele fecha, ele para de criar proteínas que vão criar os telômeros. Para. Ele é reativado, é um negócio inteligente, não é um negócio burro, não. Não é à toa. É pensado, é evoluído. Isso chegou para esse ponto. É uma imortalização celular, permite divisões infinitas. Numa velocidade maior, ela é mais capaz. Um ciclo celular normal dura a média 24 horas. Um ciclo celular de uma célula cancerígena é 16. Ela evita a senescência, evita a morte celular, garante a sobrevivência do tumor e ela faz o diabo para viver. Ela burla todas as situações do qual ela aprendeu a burlar. Vê que interessante. Aparentemente, dessa teoria, você vai ver, a célula faz isso para que você não morra, só que e parece que isso acontece e você acerta algumas vezes. Só que o corpo volta a fazer você ficar com a célula no mesmo padrão. Ele desativa até os telômeros novamente. Parece que a célula, algumas dessas vão mutar
e vão começar a tentar viver, porque é um processo natural, elas não vão, o corpo vai atacar, porque elas não fazem, o sistema imunológico vai atacar ela. 80, esse ALT chama alternativo length, alternativo tipo dos telômeros. Ele é como se fosse, eles mantêm os telômeros sem usar a telomerase. É uma recombinação diferente do DNA, eles ativam lá a TERT, que ativa e não sai mais. É um copia e cola, mas diz que não é tão eficaz, mas 10 a 15% dos cânceres usam o ALT. Quer dizer, todos usam, ativam de novo. Quer dizer, como é que uma célula aqui chamada errada é melhor do que a boa? Vamos conversar um pouco sobre isso. Em Cancer Evolution from Cells of Two Species, de Charles, ele fala: o câncer pode representar uma tentativa atávica da célula de retornar a um estado multicelular primitivo, onde a reativação dos telômeros é a parte de um programa ancestral de sobrevivência. Eu vou chegar na parte importante, que é a parte espiritual aqui, é a parte de questionamento, tá? The Telomere Effect, de Elizabeth, ela fala: o que vemos como patologia pode ser, na verdade, um mecanismo evolutivo em ação, onde células estão experimentando novas formas de superar suas limitações programadas. Câncer e Evolução também fala: a reativação da telomerase, que é a enzima, em células cancerosas pode ser vista como uma memória evolutiva, quando nossas células eram imortais, como em organismos unicelulares. É outra parte que está aqui. Vê que interessante isso aqui. Vou mostrar a você como essa célula é inteligente, como essa célula não é boba, e como parece que é inteligente já. Ela evoluiu para chegar onde está. Ela não está aí à toa, ela está há muito tempo. Parece ser um processo natural de tentativa. A tentativa da mutação celular está acontecendo há muito tempo. E parece que faz parte do sistema de tentativa de acerto e erro. Alguns já vão acertar, outros vão assumir compromisso. Vamos entrar na questão kármica já já. Vê que só. Tem uma coisa chamada... Imagine um tipo de célula, só para você ver como ela é interessante. Vou falar do que eu estou estudando. Uma célula do câncer de próstata. Tá? Você tem lá as células epiteliadas, células do estrômio. Você sabe o que ela faz? Viu? Ela se desliga de uma coisa chamada caderinas, que elas ficam todas grudadas, ela consegue se desligar. Antes de sair para a corrente sanguínea, ela sabe se sair, as NK, são as células natural killer, vão pegar elas, sistema imunológico, vão ser marcadas, ela vai morrer. Ela envia um sinal que são exossomos, tipo citocinas, lá, porque ela tem afinidade com os ossos, lá para os ossos do homem, no caso. E ela prepara o terreno antes de ir. Por que ela faz isso? Olha que interessante. Porque se ela for direto, ela vai ter que ficar um tempo fora preparando o terreno. Então o que ela faz? Rapaz, lá da próstata, ela prepara o osso. E ainda tem mais, ela penetra nas plaquetas. Por quê? Ela se disfarça ali dentro para que o sistema imunológico não encontre ela. Aí ela viaja pela corrente sanguínea. Quando ela chega nos ossos, o terreno está pronto para ela já. Não tem. O sistema imunológico não consegue identificar ela, porque teve receptividade. E ela já encontra facilidade para o processo. Agora você vê que interessante. Olha um nível, tem mais, isso é só o começo. Olha que coisa impressionante, o que a gente chama de malignidade celular ruim. Por que é ruim? Porque tira a encarnação normalmente da pessoa. Não é impressionante, velho? Cara, isso que eu estou falando, estou estudando, eu falei isso hoje, na mesa de tutoria, com o professor, com os colegas, todos nós estudamos. Não, a teoria é o seguinte: câncer faz parte do sistema evolutivo do planeta Terra. E nós também podemos, através de ações, causar a mutação. Mas a mutação, quando você falha com o seu corpo, ou seja, um dano, ou seja, uma atitude repetitiva, alimentação, o que for, as suas células estão constantemente tentando renovar-se. Opa, está fazendo besteira, vamos renova aí, faz mais um, eu não estou conseguindo, tal. Aí chega, não tem mais jeito, parece que a última instância dela é a tentativa de fazer uma célula nova. Talvez voltando à célula-tronco para voltar à célula nova. Só que algumas não conseguem.
Então elas perdem a identidade. E nisto você tem um sistema de sobrevida delas. E elas. É interessantíssimo. Isso está acontecendo há tanto tempo que elas aprenderam e evoluíram a como se portarem dentro do sistema extremamente inteligente que é o nosso organismo. Por isso que quando você começa a estudar, você começa a ver que você não pode falar para uma pessoa que a pessoa está tendo um negócio e é um processo de depressão, de tristeza. Não necessariamente. Você sabia que todos, ou quase todos os homens que chegarem aos 90 anos vão ter uma coisa chamada hiperplasia prostática benigna, que ela cresce. Você sabia que aos que chegarem aos 90 anos, vários homens, depois dos 90, foi feita uma pesquisa, começaram a fazer autópsia nesses homens. Quase 90% tinha câncer de próstata. Ou seja, existe um processo evolutivo no sistema prostático, que é onde está o sêmen, a lubrificação do sêmen, a preparação dele, tudo mais. Então, o que eu estou falando que é interessante? Nós, homens, assim como as mulheres, nos seus corpos, estamos ajudando que os próximos seres encontrem corpos melhores. E faz sentido, talvez os próximos venham a ser a gente mesmo. Que é uma consequência aqui, você vai vir para o planeta Terra, vai ter que ajudar os corpos estão em evolução. Não tem o que fazer, se você entrar aqui, os corpos estão em evolução, você vai pegar os corpos andando. Por isso que os bichinhos também pegam, porque eles também estão ajudando os corpinhos, é uma troca. O planeta, olha, eu lhe entrego aqui a capacidade de você aprender. Mas existe alguma coisa, você vai me ajudar na evolução da Terra, por mais que pareça que não. É muito interessante, cara. Cara, como é que ela se camufla? E não para só aí, tá? Olha só, ela tem comunicação avançada, ela cria uma rede de comunicação entre os tumores, a ponto deles fazerem um ataque sincronizado. Tem uma célula no osso aqui, do cérebro, e outra lá na ponta do fêmur. Elas vão atacar ao mesmo tempo. Elas vão sincronizar o que está acontecendo às vezes. Elas vão saber, é impressionante. Ela usa uma internet química intracelular, ela joga citocinas e a outra sabe o que está acontecendo. Emite sinais para recrutar, inclusive, outros aliados. Tem uma adaptação metabólica. Existe um processo evolutivo. Isso que eu estou falando. A gente não sabe o que está acontecendo. O sofrimento imediato é que o ser humano morre com câncer. E eu vou falar aqui. Olha o que ela faz. Ela desativa alarme imunológico. Usa camuflagem, que a gente viu, se esconde, tá? Ela cria células troncos próprias, ela cria células tronco dela para poder continuar fazendo. Ela consegue entrar em estado de hibernação, nossa célula normal não consegue, ela fica em G0 quietinha. Mas ela fica em estado de hibernação de sumir, ela não faz mais nada, ela fica parada por anos, até que ela sofre um impacto e volta. Isso quem faz isso? Capsula algumas bactérias e vírus. Isso é um processo extremamente interessante. É uma mutação extrema que vem da gente, a gente não sabe por quê. Está lá. A The Immortal Life of Cancer fala: a célula cancerosa demonstra comportamentos que parecem impossíveis para uma célula normal. É como se tivesse um manual evolutivo escrito ao longo de milhões de anos. Não é uma célula maligna, ela é maligna porque tira o homem da encarnação. Alguma coisa está acontecendo ali dentro. Talvez seja aí que as almas em estado melhor elas passarão a não darem mais danos pelas suas ações. O corpo naturalmente vai continuar o seu processo de evolução, independente dos danos da própria consciência, para fazer com que corpos mais perfeitos estejam prontos para as futuras populações, as consciências que vão encarnar aqui. É super interessante. A engenharia genética fala que, enfim, é muito interessante. Ela repara o próprio DNA, Ela seleciona modificações genéticas, ativa genes ancestrais dormentes, ela vai lá no fundo, acidifica o ambiente local, cria vasos sanguíneos próprios, e o corpo responde. Cara, como é que um ser que não... Como é que o corpo responde? Responde, velho. Modifica a matriz celular, tudo que você pensar, essa miserávelzinha faz, velho. Muito inteligente. Agora vamos aqui. Câncer é karma? Pensemos, como eu falei, animais têm câncer. Será que eles têm karma? Não faz sentido, né? Os animais não têm nem como errar. Você concorda que se o animal tem câncer, não pode falar um espiritualista que todo câncer é karma. Ponto.
Porque sabe-se que se tem alguém aqui que angiogênese, obrigado por lembrar, Jana meu. Se tem alguém que com certeza vai observar isso claramente, são os espiritualistas. Os animais não têm chance. Aliás, o cientista nem pensa em karma. É um processo evolutivo, físico. Você sabia que cães, 1 a cada 4 desenvolve câncer, 25% dos cachorros. Ah, meu Deus do céu, que horrível. Será? Será que isso aqui, claro, para o bichinho é. Mas o princípio, cara, a Terra veio o princípio evolutivo, tanto que é tão verdade, que o planeta Terra ele é super calculista, frio, metódico, e é assim. Por que ele começa a ele tirar daqui aos 20 anos, pelo menos até o momento? Porque você não vai mais conseguir procriar a partir daí. A história da humanidade diz que a evolução até a gente chegar onde estamos hoje, as mulheres começavam a ter filhos aos 15, 14 anos, quando normalmente começa a menstruação e todo o resto. Então o processo era assim, chega aos 20 anos, ela tinha tido uns 2, 3 filhos. Já tinha feito o papel. Então o processo começa a partir daí. Claro que ela ainda vai ter uma pré-situação. A partir daí você começa a envelhecer. A Terra fala, por algum motivo, pelo menos atualmente, esses seres que estão aqui, ou esse momento atual de evolução, eles vão voltar. Está em evolução para algum lugar? Provavelmente. Gato, 1 a cada 5, 20% dos gatos têm câncer. A idade média de diagnóstico são 10 anos. Mais comum em raças puras dos gatos. Mamíferos têm taxa similar aos humanos, animais também. Aves é um pouco mais raro de ter, répteis é muito raro ter câncer. Peixes varia de espécie por espécie, mas tem. Elefantes raramente desenvolvem câncer porque tem um gene protetor, que é o P53, é o gene chamado gene... tem um nome, é um gene protetor, um nome, eu esqueci. Ele é o cara que vai verificar se está tudo certo, senão ele vai mandar a célula para apoptose, que é para morrer. Ou, como me ensinou meu amigo Joromil, para o auto-squeeze, que é um novo tipo que chama menos atenção, não libera todo o seu citoplasma no sangue, ela vai murchando aos pouquinhos, não chama atenção do sistema imunológico, então não causa menos inflamação, a morte dela. É uma coisa que estão começando a descobrir. Então, quanta coisa a gente não sabe. Baleias também têm baixíssima incidência, tubarões é extremamente raro ter câncer. Ratos, toupeiras pelados praticamente são imunes ao câncer, são estudados. Por que eles são? Os telômeros deles não morrem, velho. Tá? E tem vários aqui, ó. Cães têm 35 vezes mais melanoma que humanos. 35 vezes mais. Pele. Tamanduás também são extremamente resistentes. Agora vamos aqui. Proporção. Taxa de incidência sobre seres entre gato, cachorro e humano. Primeiro lugar, quem mais tem câncer no planeta proporcionalmente? Cães. Por exemplo, 1 a cada 4, mas acima de 10 anos é 1 a cada 2. 50% de chance. Humanos, 40% ao longo da vida tem chance de desenvolver alguma mutação celular ou de aparecer. Tá? Gatos, 20% ao longo da vida. Mas também tem. Então, assim, quer dizer, o que os cachorros fizeram, entre aspas, para isso acontecer? Cavalos também têm câncer de pele, principalmente por causa do sol. Tá? Muito forte neles. Eu vou pegar umas perspectivas espiritualistas, não pense que eu vou aceitar todas elas. Mas eu vou ler. Pode ser que... Eu leio e só assim, chega a ser chato. É assim que eu penso, é assim que eu digo, é assim que, olha, eu não tenho duas personalidades, essa personalidade chata que está aqui. Eu vou sempre pensar, eu não vou ter duas palavras. Então, vamos lá, o Livro dos Espíritos. Os corpos são laboratórios vivos, onde almas contribuem para a evolução da matéria. Porra, é isso. Enquanto elas lhes servem de instrumento para o progresso, é uma simbiose evolutiva. Isso aqui é perfeito. Essa declaração aqui é perfeita, ao meu ver. Claro que fica a minha opinião aí, que eu não quero dizer muita coisa, não é a minha. A gênese planetária de Ramatiz através de Hercílio Mais. Cada ser que encarna é um cooperador na melhoria da frequência vibratória do planeta. Ao mesmo tempo que evolui e deixa sua marca evolutiva na matéria que temporariamente habita. Perfeito. Faz todo sentido. Você vem para cá, passa, só que tem detalhes. A questão kármica que eu vou pegar aqui.
Tá? Evolução em Dois Mundos, fala aqui, de André Luiz para o Chico Xavier. As formas físicas são conquistas temporárias do espírito, que as aprimora através das experiências. O DNA é uma partitura que vai sendo escrita pela orquestra das almas. Que bonitinho. Tá? Tem uma coisa chamada DNA lixo. Olha que interessante isso aqui. E é isso que eu vou entrar na questão kármica agora. 90%, 92%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem, cada lugar fala diferente, do nosso DNA, não sabemos do que se trata. Não sabe. A gente não sabe o que eles fazem. Aí chama de DNA lixo, você acredita? DNA lixo. Aí ele fala aqui, The Cosmic Serpent, ele fala, o DNA não codificante pode ser um vasto sistema de armazenamento de informações que opera em níveis que nossa ciência atual não consegue compreender. Científico aqui, tá? Como uma biblioteca biológica que contém história evolutiva completa de todos os seres que já passou aqui. Cara, olha que coisa. Significa dizer que a coisa vai ser tão incrível que você... E faz sentido? Você vive nesse corpo, você faz uma cópia desse DNA no DNA do corpo astral. Você concorda comigo que o seu corpo astral, ele copia até o DNA, a forma de... Se você chegar aos 90 anos aqui, seu corpo vai estar idoso lá astral. Até que você saia e não muda de vez, não. Tem que fazer uma reprogramação, uma reconexão, aí você finalmente consegue fazer a alteração. Mas demora. Então, vê que interessante. O que chamamos de DNA lixo, fala The Journey of Dark Matter, ele fala, pode ser, na verdade, um sofisticado sistema operacional celular controlando aspectos da nossa biologia que ainda não conseguimos detectar com a nossa tecnologia atual. Tem todo mundo falando isso aqui, tá? O câncer tem possibilidade de ser karma? Pensemos. Vamos questionar. O câncer as a turning point, de Lauren Schlechen. Ele fala, o câncer pode não ser kármico, no sentido da punição, mas uma oportunidade de transformação profunda e realinhamento com o nosso propósito de vida. Pensa assim, o cara faz uma ação repetitiva nessa vida, sei lá, qualquer coisa que causa câncer. Isso pela sua própria responsabilidade. Até o sistema emocional mesmo, desarmonizando ele por muitas vezes a alimentação, né? Ele desencarna com este DNA, esse gene alterado, ou essas células alteradas no corpo astral. Você sabia que no desencarne a célula ela pode continuar se copiando de forma errada? O que acontece é que vai existir um tratamento no plano astral para parar isto, mas não tem como regredir totalmente. Significa que seu corpo astral ele vai estar mutado pela cópia. Então existe uma possibilidade enorme de ser exatamente assim, por isso que eu estou falando que é hipótese. Na hora que você encarna, na hora que começa ali o embrião, começa a fazer ali o crescimento ali, de você encaixar seu DNA no meio do DNA do seu pai e da sua mãe. E aquilo simplesmente, esse DNA todo que está desenrolado, parte dele, não, talvez não sei se toda, mas uma boa parte, seria parte da sua informação do DNA, como você estava naquele momento, porque o seu corpo, ele vai receber informação, vai receber o tipo de célula que você pode usar, por exemplo, as aptidões espirituais que provavelmente você tem, sei lá, você tocava piano, você sabia fazer cuspe à distância, você era médico, você, sei lá, você sabia falar outras línguas, o cérebro vai preparar você para a aptidão. Isso faz totalmente sentido. Aí aqui, When the Body Says No, também fala de Gabor Maté, ele fala, o câncer não é um karma negativo, mas uma manifestação física de padrões emocionais e espirituais que precisam ser reconhecidos e transformados. Aí agora, You Can Heal Your Life, de Lucy Hay, ela fala, o câncer frequentemente representa mágoas profundas guardadas. Agora a pergunta, será que a mágoa é só dessa vida? Eis aí a parte que é estranha, não sei. Todo câncer é karma? Não. Tem reações. Karma de uma ação dessa vida? Pode ser. Muitos deles acontecem. E os inexplicáveis? Pô, o cara nunca fumou e teve, sei lá, câncer no pulmão, começou lá, não teve nada, não teve uma metástase de outro lugar, não, começou lá. Ou pelo menos se identificou lá. Como se explica isso?
A mutação é um processo só evolutivo? Não teve karma? Não nos cabe fazer análise sobre isso, mas nos cabe pelo menos pensar, não do caso específico. Há possibilidade de o cara ter trazido isso de outro lugar. Existia uma alteração que iria mais ou menos causar, através dessa alteração genética que veio com ele. A gente não entende isso. Ninguém entende isso. Ninguém tem direito a isso aqui. A visão kármica. A lei do karma e câncer, da série Karmic Insights, ele fala: o câncer pode ser resultado de ações violentas em vidas passadas, onde causamos dano físico intencional aos outros seres. Então, peraí. Então, pera lá, vamos pensar. Eu causo físico e eu maltrato outro ser. Aí o câncer, ele então pode instalar no meu corpo. Como que uma célula pensa comigo? Eu faço uma coisa mal para a pessoa, não necessariamente eu tenho empatia. Eu posso ser psicopata temporariamente, minha consciência vai não estar boa. Como que a minha célula vai entrar em mutação pelo ato de ter feito alguma coisa com o outro? Então é o processo do universo que impulsiona a minha própria célula, ou em algum momento a conexão disso me causa pesar, há reações emocionais não entendíveis que chegam ao processo de mutação. É interessante pensar que muitos espíritos estão no umbral fazendo atrocidades por um tempo muito grande. Aliás, é uma coisa interessante, vem cá. Quando você está aprontando, por isso que a gente olha para as pessoas aprontando aqui e pensa que elas estão no bem bom. Enquanto você está aprontando, pequena parte é instalada. Parece que espera você chegar no nível de consciência. E é quando você chega naquele nível que a desgrama solta de vez. Porque como que se vai levar uma informação de aprendizado para uma pessoa que não está nem pronta para aprender? Ainda. Ainda está na correlação repetida do erro. Ela está sendo apertada ali. Mas aí ela precisa parar de seguir aquele caminho, vai recebendo alguns karmas com certeza, para a partir dali existir o processo de despertar consciencial. E aí vem na pancada. Porque, cara, gente ruim não acorda com carinho na cabeça. Não acorda. Você acha que o político que desvia recurso de uma creche, de uma escola, dos professores, enfim, da saúde, você acha que ele tem alguma empatia? Você acha que adianta pegar ele e falar, não faça isso mais não? Não tem o que fazer, velho. É preciso. Por que eu falo político? Porque você não tem dó. É preciso, não por uma questão punitiva, mas é preciso que essas pessoas entendam o que foi feito. Muitas vezes o processo retorna. Várias informações aqui, tá? Eu estava falando só, a eucromatina, o que se sabe, aproximadamente 2% do DNA codifica proteína, só. O restante, 98% do DNA é considerado DNA lixo. Ninguém sabe o que é. Alguns dizem que é 90 e pouco, 98, chega a 98. Não sabe o que é. Ninguém sabe. É por isso que entra essas suposições, gente falando que muda o DNA, balela, rapaz, ninguém. Rapaz, a gente está falando de um negócio, provavelmente é um tipo de informação que só seres de alto nível, talvez até universais, vão entender esse negócio aí, velho. É um mapa. É um mapa de criação. É um mapa que está funcionando, provavelmente, na sua integridade, sem que a gente entenda. Trazendo situações talvez mais profundas do que a gente imagina, talvez até de interconexões com nós mesmos em outro lugar. Não dá para saber o que é. Por isso que a gente não vai saber nunca o que é. Não nessa, nunca entrar, mas não nessa vida. Nessas próximas. O DNA humano tem cerca de 3 bilhões de pares de bases. Sabe quantos nós conhecemos? 20 mil. Mais ou menos. Eu fiz uma pergunta, fiz uns treinos aqui, eu comecei a questionar um negócio. Sobre o que aconteceria se você vivesse numa terra aqui agora e aprontasse, existisse a possibilidade dessa informação estar sendo gravada no seu DNA aqui em uma cópia. Cara, porque não é que você vai transmitir, isso está acontecendo no corpo astral online. Agora. O meu corpo astral está falando com vocês aqui agora. E o seu está aí, me olhando. A gente está fazendo isso aqui e tudo que a gente está fazendo está sendo transmitido imediatamente. Então, assim, o DNA
Hipótese, pode ser uma biblioteca universal multidimensional, acessível lá. Ou, claro que, veja, o que é o corpo físico? A consciência habita o corpo. Ela sai, o corpo deteriora. Então, esse DNA que está aqui, ele vai deteriorar, fisicamente falando, as moléculas, mas a informação não está feita cópia lá também? No corpo astral? É o mesmo princípio. É a mesma coisa. O conhecimento que o homem usou o corpo para ter um conhecimento, depois ele descarta. Armazenamento quântico de informações, registro de todas as experiências celulares. Eu disse é toda experiência celular. Memória de padrões de comportamento, arquivos de traumas e curas que você teve, registros de escolhas e complexos, todos eles. DNA físico vai ser como um tipo de conhecimento, a criação dele como se fosse um hardware. E outra parte vai ser o conhecimento. Ele vai formar um corpo, até a aparência da gente vai junto, sabia? Já falei a vocês alguma vez da brincadeira que eu faço com o Wagner aqui, né? Momento, vamos brincar aqui. Olha que interessante. Pô, pensar que você tem traços da sua última vida. E se eu fui um ET? Por isso você não é muito bonito. Cabeção, olhão. Pois é. Olha o Wagner Borges. Wagner Borges foi esse camarada aqui. Que só você digitar Vivekananda, Swami Vivekananda no YouTube. Cara, porque aqui vai. Procura mais. Esse aqui eu peguei uma foto qualquer, tá? Procura mais. É impressionante. Ele traz. É sempre assim? Não. Mas se está trazendo aparência, quantas outras coisas não estão sendo copiadas? Misturando, obviamente, com o DNA do pai e da mãe. Quantas outras coisas? É muito interessante. Eu também tenho uma encarnação. Não gosto de falar isso não, porque as pessoas pensam que eu sou metido, cara. Eu vou falar, eu nunca falei, tá? Primeira vez que eu vou falar da encarnação passada minha. Aí tá. Diz que eu preciso do cara do TikTok não consegue ver, não dá pra mostrar, isso não tem aqui. Eu não gosto de ficar mostrando essas coisas não, que as pessoas ficam falando, pô, Sal, você é metido. Eu tenho uma certa humildade. Eu também, você vê que eu tenho coisas ruins, é por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui, diário, porque é o que eu fui, lampião. Os caras pegaram essa foto minha aí, isso aí, o cara lampião, velho. Mas eu tenho que pagar calma, né, irmão? Mas voltando para cá. Pois é, pelo menos assim, bucha, né? Então você leva vícios que você criou, traumas que você fez, habilidades desenvolvidas, você leva as habilidades que você aprendeu aqui, grava no DNA espiritual que você já tinha antes. A mistura de informações que... É como se o DNA tivesse todo... Imagine se o DNA espiritual, como que não deve ser? É a mesma coisa até, né? Você traz tudo com você e leva. Cara, o DNA está trazendo e vindo várias vidas. E o que a gente está trazendo de outros planetas também? Que vem de informação, está vindo para cá. Está gravado ali. Né? Então é como se fosse um supercomputador biológico, multidimensional, acontecendo constantemente, tá? Eu vou abrir para perguntas e eu realmente tenho que falar assim, esse tema ele é muito difícil, tá? Muitas pessoas, recentemente, falando em Lampião, deixa eu ver se está aqui. O Paulo Brito, que eu trabalhava no lugar, eu comecei a gostar de Lampião sem saber disso, tá? Do cangaço, né? Eu trabalhava no lugar onde eu trabalhei com a esposa do filho de João Bezerra, que era a Anne Ranzan. Era o Paulo Brito. Paulo Brito acabou de desencarnar, acho que tem 15 dias, 20, de câncer de próstata. Exatamente o que eu estou estudando. Ele escreveu, ele me deu um livro aqui, tem um livro que o pai dele escreveu, acho que está aqui. Capitão João Bezerra. Eu ganhei dele próprio, de mão, assim, dela. Assim, e as pessoas sofrem muito. É uma coisa, apesar da Terra ter o seu sistema evolutivo, da Terra existir, a gente sabe que chega e sabe que volta. A gente nem sabe como volta, mas sabe que vai voltar. Então a gente não sabe exatamente como que vai ser a saída daqui. Às vezes a gente está mais feliz, às vezes a gente está mais triste. Algumas situações parecem ser boas, outras não tanto. Mas é com muito pesar que esse assunto está aqui. Eu tenho bastante empatia, tá?
respeito pelo o momento que as almas passam, mas é assim que é o planeta. Ele já estava assim antes de chegar, ele está assim agora, e a gente vai sair daqui, ele vai continuar levando outros seres através do sistema de tentativa provável de evolução, que é a provável mutação celular. A tentativa de acerto, porque faz todo sentido. Você começa a dar um dano, 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 sua célula tenta recuperar, tem até um processo chamado metaplasia. É assim que acontece, ela começa, de repente, ela, pum, algumas delas se perdem. Parece que ela estava tentando resolver, só que não conseguiu. Como ela viveu uma vida que sabe lá qual, ela desenvolveu uma possibilidade de vida que faz sentido. Ela não quer morrer. Não tem consciência disso. Então ela faz e desenvolveu por milhões de anos uma forma de escapar do sistema nosso. Por isso que é tão difícil entender isso. Tá? Eu vou abrir para a pergunta aqui. André, obrigado. Joramil, como sempre, gente boa. Estarei junto aí amanhã.